Tá no ar mais uma edição do podcast do Thiago. A gente sempre como eu falo, feliz da vida por estar compartilhando coisa boa, os assuntos sempre relevantes, sempre assuntos que a galera gosta. Tiagão, mais uma edição do podcast e hoje a gente vai trazer um tema maravilhoso, todo mundo gosta. Tema já muito aguardado, né? Muita gente, né? Muitos ouvintes, muitos telespectadores já tinham pedido e a gente conseguiu colocar porque o nosso conteúdo é um conteúdo eclético. Já falamos aqui sobre muita coisa e vamos falar ainda sobre muita coisa. Mas os nossos convidados de hoje, sem mais delongas, eles entendem muito sobre esse assunto, consomem muito isso aqui e com certeza vai ser um bate-papo que vai dar para a gente compartilhar muita coisa. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, que está acompanhando, você que está sintonizando na rádio agora, você que está entrando aí nas nossas mídias sociais, que está acompanhando, também vai gostar. Vamos falar sobre cultura pop. Sabe o que é cultura pop? Cultura pop, cultura nerd, cultura geek, em várias formas. Falar sobre filmes, sobre séries e sobre cultura geek. O que é cultura geek? Cultura nerd. Geek? Então vamos trazer logo aqui, vamos chamar logo os nossos convidados. De volta para o futuro. De volta para o futuro. Você já fez uma referência, já que é um dos nossos convidados. Então sejam bem-vindos, Jorge McFly, Normando, ao podcast do Thiago. Jorge McFly e Normando. E já fazendo aqui como é que chama? Aquele easter egg, como é que é? É easter egg? Easter egg. Easter egg aqui, ó. Referência aqui já a uma série, a caneca aqui do Dr. Normando aqui, Hellfire Club, quem assistiu Stranger Things aí sabe o que a gente tá dizendo. E aqui do Jorge McFly, do Super-Homem. Só lembrando um detalhe da camisa do Normando, o Batman, mas não é o Batman esse mais novinho não agora. É, o mais novo, esse é do Robert Pattinson mesmo. Você gostou do... Gostei. Não é o melhor Batman que eu acho, não. Eu prefiro outros, mas ele... Qual o melhor dos Batman? É muito pessoal. Pra mim, por exemplo, o Batman que mais me marcou foi o do Michael Keaton, da década de 90. Batman Retorno. E aí a pergunta que já mas o que eu acho melhor mesmo é o do Christian Bale, que é o da... Cavaleiro das Trevas. Exatamente. E o melhor Coringa? Isso é... Heath Ledger não tem como. Ledger. Ah, bom. Mas se bem o Joaquin Phoenix também é o Coringa. Então só no detalhe, o Normando tá com a camisa do Batman e o nosso McFly está com a camisa... com a canequinha do Superman. Basta frisar também que é tudo Normando aqui. Entendeu? Então, mas ele eu sou um nerd pobre. Tem outro nerd pobre. Canequinha do Superman foi engraçado, cara. Aliás, vamos dar logo o contexto, pessoal. Existe uma diferença entre nerd e o geek. O nerd é aquele cara que entende de tudo, entendeu? Ou de algo, mais especificamente, que tem total domínio sobre algo, e consome, geralmente, essas coisas mais triviais, tipo coisas de quadrinhos, filmes e séries. E o geek é o cara que não é nerd, mas ele gosta das coisas que o nerd consome, entendeu? Então, assim, eu me enquadraria mais nesse sentido de geek. Na verdade, o lance do nerd, né, teve até uma variação na interpretação, na forma como a gente ressignificou, porque lá há 30 anos atrás o nerd... Era uma expressão pejorativa, né? As pessoas usavam para xingar outras pessoas, né? Isso, o nerd ele era identificado como aquela pessoa que era extremamente introvertida, não se relacionava com outras pessoas, gostava de assuntos e de temas que as outras pessoas não se identificavam. Então, quem era o popular no colégio não queria muito contato com essas pessoas. Conforme os anos foram passando, mudou-se um pouco esse enfoque, né? Por qual motivo? Eu acho que é uma evolução das coisas. Essas próprias pessoas foram se reenquadrando na sociedade de forma foram virando patrões. Um grande nerd famoso é o próprio Bill Gates. O Bill Gates era um geek. Era um cara lá focado naquela coisa da computação, só fazia aquilo, não se relacionava com ninguém. Era só ele e o Paul Allen, que são os dois fundadores ali da Microsoft. Era focado extremamente naquilo ali e sofria bullying no colégio e tal. E depois ele virou o homem mais rico do mundo, né? Aí passa a ser referência. Aí vai mudando esse enfoque, mais ou menos no final da década de 90 pro ano 2000, assim, no começo dos anos 2000. Aí todo mundo já começa a achar bacana essa expressão nerd e geek.
E aí já não tem mais essa conotação, né? Porque aí você já tem os filmes que já estão extremamente popularizados. E hoje a expressão nerd é até o sinônimo do cara que é sinônimo do cara que é inteligente. Fulano é nerd, porque ele entende muito de alguma coisa. Então, o Elon Musk é uma referência hoje em dia. O nerd é o novo cara descolado, né? Agora, assim, na minha visão, o que foi que isso houve, né? A gente está hoje num momento onde a década de 90, né? Quando houve o estouro, né? E a popularização dos computadores, então, Bill Gates, dessa safra aí, eu acho que foi o nerd, né? Vamos dizer assim, o geek que... estourou, né? Foi um cara milionário. Aí, posteriormente, você vê já nos anos 2000, Mark Zuckerberg, né? Que foi o criador do Facebook. Que era outro nerd também. Então, todos esses milionários que vêm nessa sequência aí são os caras que são nerds. Tanto é que hoje você tem um mercado que até então não existia, pessoal de programação, que muitos não são nem formados, não necessariamente precisa ser formado. E os caras estão ganhando uma grana. E muitos trabalhando, inclusive, fora do Brasil, trabalhando no exterior, porque recebem dólar, recebem euro. Então, na sua maioria, o pessoal que tem interesse por essa área é o quê? Nerd. Então, eu acho que essa mudança de paradigma, né, quando virou essa chave, foi justamente nessa ascensão que houve com essa globalização da parte de computadores, da parte tecnológica, da internet, que proporcionou isso. E aí, por conta disso, o nerd... Peraí, o nerd era visto como um cara que era bestão. Agora o nerd é o cara que é rico. Isso. Então, eu acho que isso contribuiu consideravelmente para mudar também esse entendimento do que é você ser nerd. Interessante você dizer isso, porque eu não tinha nem pensado por esse enfoque aí, mas realmente faz sentido. Na década de 80, o cara que mexia com o computador, ele era estranho. Ninguém sabia o que era computador. O computador hoje é uma coisa, faz parte da vida de todo mundo, mas naquela época não, era um estranho. Então você via um jovem sentado de frente para uma tela, fazendo uma programação numa tela preta, com números e letras, era verde. Ele fazia no sistema operacional cru. Aquilo era coisa de maluco, que né? menino estranho. Que menino esquisito. Isso aí tem pacto com o demônio. Isso é coisa do... Era o que se... Aí, agora, hoje em dia, o computador tá... Falava mesmo. Né? Mas isso aí mas é porque eu escutei muito. Se criou uma mística ao redor desse rico mais pop, porque é o seguinte, se você pegar as décadas de 70 e 80, toda a banda de rock, de glam rock, você pega o Aerosmith, você tem o Def Leppard, todas essas bandas viajavam com fotógrafos de renome, porque eles sabiam que dentro do conteúdo de mídia, além do som deles, eles tinham que vender uma nova imagem. E assim, à medida que a gente foi enxergando o tempo passar, dentro desse impacto cultural, você pega um cara como Steve Jobs, que é o criador do iPhone, entendeu? O iPhone hoje, tá ligado? Que dá por referência para todos os smartphones que a gente tem, ele virou uma cultura de massa, entendeu? Então, assim, nem todo mundo tem a mesma afinidade do que você gosta, entendeu? O telefone popularizou o lance da cultura nerd. Popularizou. Não, ajuda demais, popularizou demais. E outra, a mística hoje em dia, por exemplo, como é o nome daquele cantor que se envolveu num caso de violência doméstica um tempo desse atrás? Qual deles? Uma recente. Brasileiro. É o DJ Ives. DJ Ives, pronto, um exemplo. Antigamente, como você não tinha esse consumo rápido de informação como a gente tem hoje, as pessoas, é um excelente compositor, é um músico de grande nome, então você está exposto hoje em dia de uma maneira de ser, rapaz, de repente quando você tem um escândalo com um cara desse, você perde toda a afinidade, então os mitos podem crescer e cair de imediato. Mas esses que se tornam ricos, e a gente joga o Zuckerberg, a gente joga o Elon Musk, enquanto eles estão lá naquele patamar inalcançável, eles se tornam figura pop hoje em dia. Então, assim, dentro desse conceito, eu acho que é uma coisa que vai perdurar durante muito tempo. Mas, na realidade, eu acho que essa questão de você hoje ganhar dinheiro, de você monetizar a parada, é o que realmente tornou a coisa de ser um loser, né? Um fracassado para o cara que é cool, o cara que é legal. Porque se você for analisar, vamos falar da questão dos gamers, né? Antigamente você tinha um adolescente, uma criança que passava o dia todinho jogando e que era que os pais diziam, esse menino só faz jogar, vai estudar, menino. E esses mesmos meninos hoje bancam muitos desses aí, tem como isso uma profissão, e bancam as suas famílias jogando. Né? A gente tem aí o exemplo o próprio Felipe Neto, né, que tem ele faz aqueles
aquelas lives com Minecraft, né, de Minecraft, e as crianças assistem e ele monetiza, ele ganha dinheiro com aquilo ali. Tem audiência. Então, se tem audiência, você consegue monetizar, você consegue fazer dinheiro. Eu acho que realmente essa virada de chave foi a possibilidade de hoje isso virar um mercado. Como virou. Exatamente. A gente tem... Free Fire, né? A gente tem esses jogos aí, o próprio CSGO, né? Você tem os caras que jogam lá, como é o nome daquele cara que é bem estourado agora? Coldzera. O mais conhecido que tem. Acho que é o Então, Coldzera. os caras, eles hoje, na comunidade que consome isso, é como se fosse um Neymar. Quando ele chega, é uma celebridade. E ganha como se fosse também... E, aliás, os grandes clubes hoje têm investido em tem patrocínios milionários. Então, é um mercado que não existia até então, que cada vez mais vem despontando. Aí você para pensar assim, Thiago, e principalmente você que jogava Counter-Strike, né? Rapaz, já pensou, ninguém pensava que há anos atrás esses caras seriam tão glamorizados, entendeu? Não. Aquela época era submundo, não era coisa... Pra você ter uma ideia, o Wendel, que fez lá lá de Goiás, que fez o Pulso, abandonou o futebol e foi pro game. Não, eu vou dar outro exemplo aqui. Um cara que tá jogando bastante, fazendo stream e tudo, é o Ronaldo Fenômeno. E bom jogador de... Poker. Não, ele joga Warzone. E bom jogador. O pessoal todo fala que é um CS, é estilo um CS. O próprio Neymar também, ele é muito bom, entendeu? O Neymar é bom de CSGO, mas pegou coach com esses caras aí, Coldzera, essa galera aí. Eu não sei se foi com Coldzera exatamente, mas foi com um pro player desse aí. Ele joga muito bem mesmo. Fale da evolução dos jogos. Muito provavelmente, deixa eu só fazer um adendo. Muito provavelmente, isso é uma tendência que tá acontecendo. Muito provavelmente essa galera, quando começar a se aposentar, vai descambar pra essa área aí. Certeza. O Ronaldo já tá ganhando dinheiro com isso, ele já tá sendo patrocinado pra isso. O Neymar, muito provavelmente, ele vai jogar CSGO quando ele se aposentar. O que é que a gente pode esperar? Qual é o futuro dos games? O que é que a tecnologia os pode... Os games já entrou em jogos Olimpíadas, ainda não. Não. Mas está em discussão. É uma tendência. Eu acho que isso é uma tendência. Mas talvez não seja nem... Talvez até o próprio mercado de games mesmo não queira. Porque eles têm um circuito muito próprio que gera muito dinheiro. Eles não precisam do... O mercado de gamers hoje, para você ter uma noção, ele gera mais dinheiro do que o mercado de cinema. Hoje. Entendeu? Por quê? Porque é tudo muito caro. O jogo é caro. Tudo é caro. Você vai montar um computador, uma placa é cara, tudo é caro. Então é muito dinheiro. Inclusive alguns desses jogos tem roteiristas de cinema para fazer a história dos jogos, né? Isso, atores. Roteiristas, diretores, produtores. Um jogo hoje para fazer, ele demora em média, um jogo bom, né? Um jogo AAA que chama. Ele demora em média uns 8 anos para sair. Que é um exemplo prático. Eu pedi hoje, o Thiago, Thiago, pega uma encomenda para mim aí em Maceió, velho, traz. E ele trouxe um jogo chamado Elden Ring, que é coproduzido pelo George Martin, que é o produtor de Game of Thrones. Produtor não, criador de Game of Thrones. Entendeu? Então, assim, o pessoal tá cada vez mais... Hoje se faz a série, a gente vai conversar já, e também se faz o jogo. Exatamente. Isso foi quando dessa popularizada, do final da década de 90, começo dos anos 2000, aí o pessoal alertou para isso, porque essa indústria do entretenimento, ela ficou muito gigante. Então, o pessoal que estava dentro dela disse, não, a gente não pode só fazer o filme. A gente tem que fazer o filme, fazer o jogo, fazer o brinquedo, HQ, a revista, e vai para todas as mídias. De forma... Isso é o mercado hoje... Tem muito a ver com o que você falou, a questão financeira, e é por isso que hoje é muito popularizado, porque é um mercado milionário. Você pega um filme do Homem-Aranha que saiu no final do ano passado, ele faz $1 bilhão em uma semana. Qual é outro produto que você conhece que faz isso? Só o filme, na primeira semana. Aí você avalia o bonequinho que ele vai lançar ali, uma semana depois ali. Quanto é que ele não vai girar no mundo todo? Aí o videogame vai lançar. Quem assistiu o filme quer levar a lembrança. Com certeza, é o filho, é feito para jovem adulto. O engraçado é que quando você olha, né, para trás, videogame era visto como algo para criança. E aí o que aconteceu? Essas crianças hoje são adultos, né, são pais, alguns já são até avós. E continuam consumindo isso. Então hoje a gente tem uma geração mais nova que consome, que era essa geração que foi quem foram os precursores, vamos dizer assim, e a gente tem uma geração agora também, né, já
40, 50 anos, 40, que também 50, consome, que entendeu? também joga. Então, Exatamente. o videogame também... É o Play 1. No Play 1, não. O Play 1 já é novo. Play 1 é Play novo, 1 é é novo, Mega Drive, Sony System. O Atari. Eu sou da época do Atari. Eu sou da né? época do Atari eu também. sou filho dos anos 80, então eu me considero até privilegiado nesse sentido, porque eu nasci e tive a minha infância, eu e Jorge, né? A gente é meio contemporâneo, num período que a gente pegou essa coisa pré-internet, mas já com o pé nessa coisa tecnológica e já com essa presença do videogame, assim. Então, eu joguei todos os videogames que já existiram, assim. Todas as plataformas Aquele de ali. fita que você... Sim, joguei muito. Então, do Atari até o último aqui, o PlayStation 5, eu joguei todos. Não é difícil ter uma pessoa que consiga fazer isso. Né? Porque a gente tá falando de 40 anos de Você praticamente viveu a cronologia todinha dos videogames de mesa. São geralmente, eles dividem em 6 fases, né? Tem aquela primeira fase, aí tem a segunda, a terceira, aí vai evoluindo a mídia, vai pra mídia de CD, vai pra... E o que é engraçado é que cada vez mais, né, as tecnologias novas vão substituindo, né, as antigas, mas é interessante que esse mercado é um mercado que tem muito da questão da nostalgia, né? Da questão de... Apesar de a gente ter o PlayStation 5, né? Hoje ter o outro, qual é lá? O Xbox, né? Que é da Microsoft. Ainda existe um mercado aquecido e que é muito valorizado dos consoles vintage, né? De você ter lá jogar um cartucho. É mais ou menos parecido com um disco de vinil, né? Que existe os colecionadores e que mesmo com a tecnologia do jeito que tá, ainda vai lá e coloca e ouve, né? E assim, a sensação é diferente. Para quem, como Normando, como Jorge, que eu não acompanhei, eu acompanhei já do Mega Drive pra cima, não cheguei a jogar Atari, não joguei esses outros consoles. Mas você pegou também uma safra bem zona ainda aí. Existe essa... Eu considero o melhor período. É o melhor período. Essa sensação nostálgica, né? De você assoprar a fita, né? Você tinha que soprar a fita e às vezes falhava, às vezes não pegava. E tinha umas lendas do tipo, tem que jogar pouco tempo, porque senão estraga a televisão. Estraga a TV. Tinha umas lendas dessa aí. Então com certeza já passou nudes, assim, claro. Se você pegar um Mega Drive bem conservado hoje, o Mega Drive é um videogame de 89, 90, se eu não me engano, não é, Normando? Mais ou menos essa época. Não, eu acho que é 88. Bem conservado, de caixa, assim, você não pega ele a menos de 3 mil reais, não. E quem nunca chegou na sexta-feira pra alocar o jogo, pra só entregar na segunda, esse tempo era bom demais. Pra passar o final de semana jogando, né? O tempo das locadoras era bom demais. Só pra você ter uma noção, e a gente fala assim, parece bobagem, mas acho que nós estamos vivendo nesses tempos hoje, eu vim conversando com o Normando a respeito disso. Eu acho que os últimos aparelhos de mesa que nós vamos ver agora são o PlayStation 5, o Xbox novo. Eu tive hoje de manhã lá na administração e mesmo com a conexão de internet, que não é uma conexão tipo a do Japão, eu disse, olha, é capaz de jogar um jogo do Xbox tranquilamente em um celular como esse aí por streaming, entendeu? Então, o destino de tudo que a gente está vendo hoje é você dizer, rapaz, eu não vou precisar mais do aparelho, porque se eu tiver o aplicativo na minha televisão, eu vou poder jogar por ela, só vou precisar comprar o controle, entendeu? Então, a gente vai ver dentro desses 10 anos a popularização de algo que, cadê o videogame? Não tem, só se ligar a TV aqui tá ok. Entendeu? E essas mudanças, assim, o interessante é que, ao passo que a tecnologia possibilita, né, esse tipo de facilidade e essas mudanças, né, como foi, por exemplo, a mudança da câmera digital. O celular ele quebrou o mercado de câmera digital, quebrou o mercado de notebook, de tablet, porque hoje você tem tudo em um celular. Da mesma forma, foi a mudança do streaming para... A gente falou de locadora e aí a gente bate aquela nostalgia da locadora e do cinema. E eu, particularmente, que sou amante de cinema, que gosto de ir ao cinema, de comprar pipoca, de assistir, de ter a sensação, a experiência de ir ao cinema para assistir, verdadeiramente fico com medo de isso ser algo que, assim como as locadoras, cada vez mais termine deixando de existir. Mas eu acho que o cinema não. E justamente por isso que você falou, a experiência é outra. E assim, do mesmo jeito que se teve esse medo da nova tecnologia acabar com o cinema, com as locadoras se teve também. Quando saiu o VHS. Se tinha esse receio, vai acabar com o cinema, porque eu posso alugar aqui e assistir em casa.
Mas não é a mesma, Mas depende. experiência. Depende. Mas diminui. Depende por quê? Porque hoje, Norman, as grandes empresas de streaming, né, que daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso, elas estão produzindo num volume muito grande. Então, Onde essas mesmas produtoras que vendem para os cinemas, né, eu não sei se vai conseguir alcançar a quantidade de produção que cada vez mais vai surgindo, né? Porque a gente hoje tem o quê? Vamos lá. Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO Max, Disney Plus, Stars Plus. A gente tem no mínimo umas Paramount 10 aí que já estão com um mercado considerável. Mas, Thiago, também tem uma coisa. Quando a gente vamos analisar a qualidade. A experiência do cinema, ela é insubstituível. É o som, é o tamanho da tela, é Se outra você coisa. Noção, teve uma reestruturação agora na HBO Max, eu assinei HBO, onde eles diziam que todo filme que saísse do cinema, antigamente você tinha uma demora de 3, 4, 6 meses para entrar no streaming. E a HBO, que pertence ao grupo Warner, eles decidiam que todo filme que saísse dos cinemas entraria em uma curva de 45 dias. E nessas últimas reuniões eles disseram que não tem como tornar uma produção viável se você não deixar o filme pelo menos patinando 2 meses no cinema para você obter aquele lucro investido. Você pegar todos os filmes da Netflix, por exemplo, e assim, raras exceções, você vê filmes de bastante qualidade, de você ver um orçamento aplicado ali. Se você chegar agora nos filmes, assinar a Disney Plus, que é um exemplo à parte, todos aqueles grandes filmes da Marvel, e a gente pega essa série toda dos Vingadores, quando você assiste a Star Wars, quando você assiste às séries, você vê uma queda de produção muito grande, entendeu? Assim, no que a gente fala a respeito de efeitos especiais, produção de roteiro, e assim, isso está muito visível. E o mercado está começando a entender que você tem que ter uma curva do cinema para o streaming, porque se você deixar, vamos encerrar os cinemas para se dedicar só ao streaming, o próprio público é que vai ser contra, entendeu? Então, assim, eu acho que o mercado está começando a se ajustar novamente para dizer, não, a experiência do cinema tem que continuar forte. O teatro está se ajustando. Exatamente. Sim, com certeza. Que é uma... estão produzindo em cima de um palco de teatro. Que é uma forma de contar a história que deveria ter sido aposentada pelo cinema e não foi. Exatamente. Eu comparo a você ir para quem gosta, né? Ir para uma galeria de arte para ver um quadro. A experiência é uma. Mas você pode baixar essa imagem no computador e você pode ter acesso a qualquer museu do mundo pelo celular. Mas não é a mesma coisa. O cinema é parecido. Eu vou dar até um exemplo. Eu assisto muito filme, então é uma coisa que pra mim é muito corriqueira. E às vezes cai até no lugar comum. Então, pra ter um filme que me impressione, tem que ser um filme muito bom. Eu fui assistir esse último Top Gun que passou e eu fui assistir no cinema. Você fica travado aqui na cadeira aqui, pelo tamanho, pelo som, pela dinâmica do filme. Em casa você deita. Em casa você deita. É uma outra experiência. É uma outra. Pronto, a palavra é essa. Você no cinema você tem uma outra imersão. Você tem uma outra imersão. Já que a gente tá falando agora, que realmente afeta, o Jorge até colocou isso. O mercado de streams, eles estão tentando fazer uma mudança e tentando se amoldar a um formato que não prejudica o mercado de cinema. Entendeu? Então, vamos esperar uma janela para lançar no streaming, vamos um tempo e tal, que é para não quebrar tanto. Hein? Eu tenho uma curiosidade, não é tanto o assunto de cinema, mas eu vi até uma cena dessa num filme, numa ficção, não sei se é Os Gigantes de Aço, em que num futuro, eu gostaria de saber se vocês acreditam que isso pode acontecer, o lance das lutas, se isso pode ser substituído por, sei lá, holograma ou robô. Eu acho que já tem luta de robô hoje, no Japão, na Europa, os caras já fazem. Agora sim, não é. Você botar no YouTube, você vê, é até interessante. Não é o estilo ciborgue, né? Não é o estilo ciborgue, né? Mas. Vocês... Muito provavelmente isso vai ser uma. O cara tira os humanos lá e coloca os robôs. Um dos detalhes que Normando falou aqui agora, eu assisti o Top Gun novo com o Normando no cinema, entendeu? Eu acho que. Não vou falar, tá ligado? Que teve cenas assim emocionantes, cara. Mas teve, porque é um filme. Nostálgico, né? O primeiro filme é de 80 tem cenas que, se você assistiu o primeiro, você se emociona, entendeu? Porque você vê aqueles personagens ali
35 anos depois, 40 anos depois ali. Você Porque vê o a cara gente- envelhecido dali do mesmo A jeito. gente ainda tá na flor da idade, mas você vê que essa galera envelhecendo. Tem a questão de um dos personagens principais do filme, que era o Iceman, do Top Gun 1, que é o Val Kilmer, e todo mundo que conhece o ator sabe que ele tá com câncer, e ele aparece no filme. Então é muito emocionante a participação dele, Ele teve um câncer, porque ele não consegue mais falar, entendeu? Teve um câncer nas cordas vocais, ele teve que ele não fala mais. no filme, um software fez o cálculo e a construção da voz dele. Mas quem conhece a história do... Inclusive tem um documentário na Amazon que fala Muito a bacana esse respeito desse documentário. problema dele. E assim, é muito emocionante, entendeu? E todos vieram nesse período de Covid e as grandes produções estavam sendo levadas para os streams, até para popularizar, e fizeram propostas milionárias para o Tom Cruise lançar diretamente a sequência de Top Gun nos streams, Isso, e ele verdade. bateu o pé, adiou por quase 2 anos o lançamento, e ele queria que fosse lançado no cinema. Ele bancou esse filme para ser lançado no cinema. Ele diz: esse filme só pode sair se for para ser lançado. Esse filme é um filme de cinema. Então, dos 400 milhões que foram oferecidos para lançarem diretamente, o filme hoje já vai na casa do seu 1 bilhão e meio. 1 bilhão. bilhão. Provavelmente vai ser a maior bilheteria do ano esse filme. A gente tem Avatar no final do ano, ninguém sabe. Avatar é um filme que chama muito. Mas provavelmente vai ser uma das maiores Assim, bilheterias esse do ano. fator que você falou é uma coisa que é curiosa, que talvez aí dê até uma segurada, né? E aí o cinema tem ainda essa sobrevida, que é a questão da bilheteria. Que, Isso. diferentemente do streaming, que até para você medir qual foi a audiência daquele filme ali. Tem uma Até para quem mensuração, produz, né? existe essa questão da competitividade. A gente tem aqui a questão do Oscar também, que de certa forma, eu não sei até que ponto o filme de streaming possa cair na graça assim, da academia e de repente os filmes que não são streaming terminem sendo mais ranqueados. Enfim, não sei se isso interfere ou não, mas eu sei que o meio ele é muito bairrista, né? A gente sabe que tem muito disso aí. Então, de certa forma, eu acho que essas nuances pode fazer também com que o cinema, né, convencional, ele ainda tenha uma sobrevida, né? A academia, eu acredito que ela detesta os streamings, entendeu? Eles sempre colocam... Tanto é que tem uma regra, sem querer interromper, Jorge. Tem uma regra, assim, pra você concorrer a um Oscar, o filme tem que ter passado no cinema. Ele tem que ter sido lançado no cinema. Tanto é que o Irlandês, que eu acho que ganhou o Oscar, não foi? Isso. Que foi um filme da Netflix, que foi feito pra Netflix. Eles fizeram uma sessão no cinema lá, pegaram no cinema em Nova York, apresentaram esse filme pra ele poder concorrer ao Oscar, né? Aquele Não Olhe Para Cima também. Não Olhe Para Cima, a mesma coisa concorreu. Tem vários da Netflix, tem. Mas só pode concorrer se tiver um lançamento no cinema. Pelo menos em uma sessão. Tem que ter. Podcast do Thiago. O pessoal está acompanhando aí no Instagram, Turma Boa, no nosso YouTube. Pessoal nas rádios, um abraço especial. Ô Thiago, independente, Piau FM, pessoal da Xingó, todo mundo nos ouvindo, um abraço especial para você. Hoje estamos falando de cultura pop, cultura nerd, enfim, falando de tanta coisa boa. Sobre jogos. Agora, uma coisa é indiscutível. O lance das séries, acho que quase todo mundo assiste série, substituiu a novela muito bem, inclusive. Acho que todo mundo tem uma... Aqui, ó, acho que todo mundo tem uma série, aí você escolhe que tipo de gênero de estilo você quer assistir, mas por que as séries hoje é uma febre mundial? Eu acho que é uma questão a tecnologia facilita muito isso, né? Você, em um celular você assiste episódios assim de 40 minutos, ele lhe dá essa facilidade. 10 episódios, geralmente, é uma série. Então eu acho que por conta mais dessa facilidade e o público, o gosto do público vai mudando. O mercado de streaming ele ainda está em processo de se fixar ainda. Que amadurecimento. Ainda tá. A gente não sabe nem como é que vai ficar isso daqui a um tempo. E tem muito também a questão, as redes sociais, né, ela veio para mudar muita coisa, né? A forma de consumo hoje é muito ditado pelas redes sociais, né? Então bastante, hoje você consome o que viraliza. Você tem os influencers, né? Que são aquelas celebridades, subcelebridades ali que influenciam e que a gente tem ali os seguidores que de alguma forma tende como a visão do mundo é aquilo ali, né? O que ele vê. E na realidade ali a gente sabe que muita coisa é montado, muita coisa é editado, muita coisa é feito realmente para vender. E aí isso dita muita coisa. Então, quando você tem hoje as redes sociais, por exemplo,
Eu, até determinado ponto, nunca tinha assistido Game of Thrones, mas em todo canto que eu vi era o pessoal falando de Jon Snow, Daenerys Targaryen, não sei o que, BBB, papapá. Eu digo, rapaz, só eu que não assisto. Só eu que não assisto. Aí você sai pra conversar com alguns amigos, todo mundo falando, rapaz, porque o episódio, porque o dragão, isso e aquilo outro do dragão e tal. E a gente olha nessa e digo, rapaz, eu vou ver isso aí. Não é possível, não é possível. Lost, né? Eu me lembro de Lost, todo mundo assistia Lost. E todo mundo comentava, eu, rapaz, nunca assisti, você termina se sentindo estranho por não assistir e não poder acompanhar e participar dessas conversas. E aí foi quando eu digo, rapaz, não é possível. Quando foi na última temporada de Game of Thrones, né? O pessoal falando, rapaz, a última temporada, não sei o quê, papá. Eu digo, rapaz, eu vou começar a assistir esse negócio pra ver o que é isso. Tu foi começar Game of Thrones da última temporada? Na última. Você começou na última temporada? Eu comecei na última. Eu digo, eu vou começar aqui a assistir, pelo menos pra eu entender o que é isso. Porque assim, a repercussão que tava da penúltima pra última tava muito grande. Todo canto que você entrava, Facebook, Instagram, todo mundo postando. Todo mundo, eu digo, rapaz, não é possível. Tá, o mundo todo tá assistindo, só eu que não tô assistindo, eu não posso ficar fora de moda. Então, tem muito essa questão da modinha, né? Essa questão de você... Poxa, todo mundo tá vendo isso, menos eu. Eu quero saber o que é isso mesmo. Então, eu percebo que existe... As séries têm muito dessa questão da tendência, do que tá na moda, né? Eu acho que qual foi as outras séries? Tipo, La Casa de Papel. Quando começou, todo mundo falava de La Casa de Papel. Rapaz, se todo mundo tá falando, isso deve ser bom, vou assistir. Então, eu acho que essa questão das redes sociais... Esse ano não, final do propaga ano passado, muito. Round 6... Mas eu acredito né? para a série conseguir ter essa visibilidade mundial, ela tem que ser boa. Com certeza. Mas tem uma coisa muito boa também, que é o seguinte, a gente se você pegar a Netflix, na cultura que a gente tem, você vê uma série coreana, você descarta, porque a gente tá muito acostumado com enlatado americano, entendeu? Mas a Netflix, ela é campeã em diversificação do conteúdo, entendeu? Então você assiste, eu tô assistindo uma série agora de uma advogada que tem... Que às vezes são fracassadas na TV e acaba se tornando... Que não, porque La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série espanhola, entendeu? Muita gente não se interessaria, mas a Netflix, ela é campeã em divulgação. Isso aí é o boca a boca, E La Casa de Papel, o interessante é que ela foi gravada apenas uma temporada. Aqui ela foi dividida em duas, né? Isso. Mas na Espanha, quando foi lançada, ela foi lançada em apenas uma. E aí iniciou com a audiência boa, foi caindo, não renovou para a segunda temporada. Netflix, alguns anos depois, comprou os direitos de passar, e aí ninguém entendeu. Até os próprios produtores disseram, rapaz, tá estourando na Netflix no mundo todo. Mas na Espanha, que quando ela foi lançada originalmente, ela não estourou. Eu acho que Round 6 também na Coreia não foi essas coisas todas, não. Eu só ouvi falar quando chegou na Netflix. Eu também só ouvi. Eu acho que não foi. Na Coreia não foi essa... Se eu não me engano, Breaking Bad também não foi. Foi comprada pela Netflix, não foi, o Normando? Eu acho que tá na Netflix. E essa questão da influência é tão importante, por exemplo, até mesmo o Round 6, né? Tipo, estourou a série mais vista lá no ranking, todo mundo falando sobre aquilo, faz os memes, né? Os memes também ajudam a divulgar. E eu lembro que eu assistia só o trailer. E se não fosse essa zoada toda pelo trailer, eu não assistiria. Rapaz, eu acho que não é bom não, mas tá todo mundo falando, se tem essa audiência toda, deve ser boa. Assisti e gostei. Então, isso influencia demais. Game of Thrones que você falou aí foi uma febre, mas foi grande mesmo. Você via, o pessoal se juntava pra assistir em bar. Às vezes você passava na porta de um bar, tava a televisão ligada, todo mundo parado aqui assistindo. E Game of Thrones, ela foi a série que conseguiu dar relevância ao livro, porque elas são baseadas em livros. Então as pessoas, opa, a série é boa, então o livro deve ser muito bom também. Então você assistia a série e comprava o livro em seguida, entendeu? É aquele conteúdo multimídia, porque a pessoa, é a mesma coisa aqui, mas eu quero consumir os dois, entendeu? O Thiago falou do cinema, o livro vem sobrevivendo muito bem. É uma outra mídia, né? Mas termina virando nicho também. Pode ser que aconteça isso com o cinema daqui a um tempo, né? Mas a questão do livro, aí são as lojas físicas, né? Essas aí, elas estão cada vez mais... Porque hoje em dia o e-commerce também está mudando a forma de consumo, né? Hoje a tendência que tem é as lojas, cada vez mais elas irem ficando apenas como espaço para demonstrar ali, quando você quer ver, por exemplo, Magazine Luiza. A tendência que tem é nem vender mais na loja. Lá vai estar lá para você ver e tal, tirar uma dúvida, uma coisa ou outra, mas vender pela internet, porque na internet, quem nunca fez isso? Chegou lá na loja, vestiu a roupa, poxa, vou entrar no site, porque no site da própria Centauro, por exemplo, tem desconto, tem cupom de desconto. Eu provo, ficou legal, gostei, peço pela internet, porque
pela internet você tem a diversidade e você tem o melhor preço. E cada vez mais a logística, né, chega hoje no Mercado Livre, você compra, tem coisa que chega com um dia. Então, Amazon Prime também, o Amazon também, né? Você Aí vai lá, tá- baixa tá- o e-book, Eu o vejo, livro, eu o vejo, livro, eu vejo o essas celular. grandes lojas como Americanas, Magazines, e assim, nada pode barrar o e-commerce, mas eu interpreto assim, a gente tem um Americanas aqui em Piranhas e a gente tem uma Magazine Luiza aqui na cidade vizinha, e eu acho que vão funcionar como os grandes depósitos, antigamente, para facilitar a compra de quem é da região, entendeu? Mas assim, no intuito de competir com o e-commerce, não tem como mais. logicamente que a gente não tem como, não tem como generalizar, né? Por exemplo, a parte de vestuário mesmo, de confecção, nunca vai substituir, porque você vai ter que provar e tal. Mas eletrodomésticos, eletrônicos, enfim, alguns outros itens, decoração e tal, eu acho que a Mas tendência até isso, realmente Thiago, a loja hoje, um dos aplicativos mais baixados, uma das lojas que tem o maior fluxo de comércio na questão de roupas é a Shein, entendeu? E assim, acho que Totó deve saber, né, Totó? É uma loja, um grupo chinês, não é? Isso. As roupas são baratíssimas, entendeu? A galera compra da China e espera chegar aqui e pronto. Então, até as roupas hoje, o pessoal já vou comprar se acertar. Se não foi tão caro o suficiente para não me arrepender depois. Entendeu? Eu particularmente, porque eu sou velho, né? Eu acho uma pena isso. Eu gosto muito da loja física, da livraria. Eu gosto que tá em extinção, de fato. Eu acho que a livraria Cultura já pediu falência. Ela ainda. Porque existe muito essa questão do saudosismo, da questão da experiência, né? Como eu, particularmente, gosto de pegar o livro físico. De folhear. Mas hoje você tem o Kindle, você tem o próprio celular, smartphone, que perfeitamente você tem um aplicativo, você compra o livro virtual. E o áudio, e lê onde você audiobook. Você nem lê, Não, mas você eu ouve. consumo o audiobook, eu consumo o livro digital também, mas eu acho uma pena essas lojas físicas acabarem. Por exemplo, a locadora mesmo. Eu acho uma pena, cara. O ato de a locadora escolher um filme era bacana demais. Eu sinto falta da locadora. Era muito bom aquilo ali, entendeu? Você via o cartaz de filme ali, o que ia sair, o que tava pra sair, era muito Passar bom. um feriadão local lá, uma sacola Bom de filme. demais. era bom E demais. jogar videogame lá na casinha, lá no videogame, né? No- Que o no- videogame Não, levava era bom. Pronto, isso aí, esse tipo junto de... com os colegas. e tal. esse tipo de coisa ajudou muito a popularizar, porque assim, a gente, na minha época, a gente tinha pouca referência. Você devia ter 4 canais de TV ali, mas só assistia 2, né? Então, assim, o que eu assistia, você também assistia, era a mesma referência. E aí o tempo vai passando, você começa a encontrar com essas pessoas e a referência é a mesma. E aí isso facilita a questão da nostalgia que você falou. E isso aí vai pra frente. Eu tento até imaginar como é que vai ser a nostalgia dessa galera de hoje, porque a quantidade de referência deles é muito grande. Então eles vão. Na minha época, não, a gente era a mesma referência. O desenho que eu via na Xuxa era o mesmo que você via. Não tinha outro. O Jorge aqui, a gente falando do Cavaleiros dos Zodíaco, Sim, que tá sendo lançado agora, o Netflix, uma Aí, animação. aí, 40 anos depois, 30 anos depois, quando você lança algum produto que remete a isso, todo mundo que viu aquela época, ela automaticamente ele vai se conectar com aquilo. É que nem o forrozão das antigas. Pois é. Aí, e com essa juventude de hoje, eles vão se conectar com o quê? Porque a quantidade de referências que ele tem é muito grande. Inclusive, falando em referência, né? Como eu falei aqui que a gente tinha alguns easter eggs, né? Das canecas, mas a gente tem outro easter egg também, né? O óculos do Jorge, que é aquele óculos do Chaves, que você tinha um canudo, que você chupava assim, saía pelo óculos e vinha. E o nome dele, que é George McFly, de Larry McFly, do De Volta para o Futuro. Do George McFly. Do George McFly. O George McFly, que era o George filho McFly. que era o pai do Martin McFly. George McFly era o pai do personagem McFly. principal. O era Larry Thiago McFly. falou do Chaves. Vocês acreditam que o Chaves é um fenômeno da TV? Mas não tenha dúvida. Ele, Passa até hoje os mesmos episódios E por que a gente assiste? não sei, é uma coisa... Porque é um fenômeno. Você já assistiu, você sabe o que é, você sabe, mas se você estiver zapeando, você para pra assistir. É porque você tá dentro da zona de conforto, entendeu? É como toda vez que, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou almoçar, se eu tô na frente da TV, eu boto uma sitcom, uma série qualquer, tipo Friends, entendeu? Eu já sei o que vai passar naquela história ali, mas eu só quero sentar, descansar e rever. E Chaves teve isso, tá ligado? A gente passou anos, tá ligado? Com os caras repetindo os mesmos Mas episódios. Chaves é até hoje. Pô.
Até hoje, né? Não, assim, se... Eu acredito que é um ambiente de auto-hipnose. Eu acho isso também. É uma coisa que termina ali hipnotizando, ali você fica ali travado. Não, e você volta no tempo, né? Se a gente vê, a neurociência explica muito isso. Existe essa questão da referência, né, que o Normando falou aqui, é interessante porque, por exemplo, ali é uma geração, né? É uma geração. Então, hoje, como você falou, aqui você tinha Manchete, tinha Globo, tinha SBT, Bandeirantes. Bandeirantes. Não tinha mais, né? não tinha Você mais, tinha A Manchete era muito legal. o Jaspion, o Jiraya, né, o Cavaleiro do Zodíaco, enfim, Flashman, Changeman, Lionman. Aquelas crianças, elas assistiam as mesmas coisas. Hoje, com a internet, independentemente do streaming, você tem o YouTube, por exemplo, que é uma infinidade de conteúdos. Então, o que é que as crianças assistem hoje? Uma infinidade de coisas. Então, como você falou, essa questão das referências, quais serão as referências? Como é que vai ser a nostalgia daqui a 40 anos? Dessas crianças, né? Eu acho que vai ser muito de nicho. E hoje em dia, quando você lança um produto como Stranger Things na Netflix, né, ele fala muito com a minha geração, aquela série. Por quê? Porque eu fui criança naquela época ali, 1980 e pouco ali. Então, por exemplo, essa última temporada agora, eu não me lembro qual episódio, mas tem um relógio que um deles usa, não me lembro qual personagem. Mas era um relógio que eu era doido pra ter, que é um que tem um minigamezinho assim. Era uma coisa bem arcaica, bem fuleira mesmo. Mas pra época, pra quem era criança, era uma coisa... Normando e Jorge, me tire... Eu gostaria, na verdade, de ouvir a opinião de vocês. Por que os personagens, principalmente da Marvel, o Batman, essa turma, eles são tão... O arquétipo, né, que eles representam são tão fortes no imaginário humano que o meu filho, de 5 anos, é fã do Batman. Eu tenho uma teoria. Então o Batman não é um personagem novo. Não. Então ele vai ser um adulto fã do Batman. Não. Eu acho interessante isso. Meu filho, ele tá nessa fase, né? E ele tá na fase do Homem-Aranha hoje. Ele, na realidade, ele mudou pro Sonic agora, mas ele tava na do Homem-Aranha. E eu me lembro dessa minha fase do Homem-Aranha também. E você tem um gap aí de 40 anos, né? Minha pra ele. Assim, eu tenho uma teoria pra isso, assim. A humanidade é a mesma, ela só muda o cenário, basicamente, né? Então eu teorizo que seja o seguinte, do mesmo jeito que os gregos, eles consumiam e falavam sobre histórias lá da mitologia grega, dos mitos deles, hoje a gente mudou isso pra esses personagens. A única diferença é que a gente não acredita que eles existam, né? A gente sabe disso, né? Mas são os mesmos valores, são as mesmas referências. Porque você pega, por exemplo, Super-Homem. Quem é o Super-Homem? Se você for pegar o arquétipo, como você falou. Super-Homem é um cara que vem de outra dimensão, de outro planeta, de outro lugar, para a Terra e tá aqui para nos salvar. Esse arquétipo é um arquétipo que você vê em qualquer mitologia, de qualquer religião, espalhada pelo mundo todo, entendeu? Então é fácil as pessoas se conectam com isso de forma muito fácil. As pessoas querem uma pessoa assim. É um objeto de esperança, não é? É um objeto de esperança. A gente só não acredita que o Super-Homem exista, como se acreditava que o Apollo existia, por exemplo. Mas conversa muito com você. Aqueles valores conversam muito com o ser humano. O que é curioso é que você falou aí dessa questão, né? Que vai passando de geração para geração. Você tem aí um gap aí de 40 anos. E hoje você vê o seu filho, né, gostando do Homem-Aranha e há 30 e poucos anos atrás era você. Mas aí a gente tem também uma outra geração que tem um outro pensamento, um outro entendimento, e aí isso vai começando a mudar a ponto de que hoje, né, a gente sabe que isso é inegável, existe uma militância muito forte no sentido de ter a necessidade da questão da diversidade de gênero. Tem, né? Representatividade em todo o material. Da representatividade. Então aí a gente tem o exemplo do Toy Story, né? Que teve essa questão, uma questão muito polêmica, né? Aí de um casal. Um casal lésbico. Gay, né? E tem também, inclusive o pessoal da geração de vocês que, né, são os veteranos lá, que pegaram do raiz mesmo de tudo. A questão foi do Super-Homem também que teve. A questão racial. O filho, também, né? A questão racial também, né? Eu acho que o Super-Homem negro. Negro, né? Então, vocês que acompanharam lá nos primórdios, como é que vocês se sentem, né, vendo essa tendência que, na realidade, é algo que é muito mais para atender
né, o perfil dessa geração que tem essa preocupação, que tem essa visão diferente do que propriamente qualquer outra coisa. Eu acredito Aquiles em Troia, da série, é negro, Aquiles, né? Da série que você falou. Da série. Eu acredito, Tiago, que veio para ficar, porque é o seguinte, representatividade hoje é uma questão de mercado, entendeu? Então, só que existe uma espécie de forçação de barra que ela incomoda o fã mais purista. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente estava falando até agora há pouco. E eu não sei se houve uma falsa interpretação, acho que boa parte do público que vai assistir agora conhecia Cavaleiro do Zodíaco, porque na época em que era o auge, tanto meninos quanto meninas, a gente fugia mais cedo da escola para poder assistir Cavaleiro dos Zodíacos. Aí vamos a um exemplo. Na manchete. Hoje, a versão da Netflix, Shun, que era um Cavaleiro do Zodíaco, que era o Cavaleiro de Andrômeda, ele é uma mulher. Tem alguma coisa errada aí? Não. Mas na versão original, ele era um homem que usava uma armadura feminina, entendeu? Porque era contextual. E era tão bem aceito... Era um cara mais sensível, né? Isso. Diferente do Ikki. Mas era bem aceito e as pessoas não viam um problema nisso. Aí, de repente, eles dizem, olha, a gente vai fazer agora uma nova versão dos Cavaleiros do Zodíaco, mas a gente quer que esse personagem aqui seja mulher. Aí a pergunta que fica, por quê? É a mesma coisa que eu chegar e dizer, tem problema em um Superman ser negro? Não, mas por quê? Aí se eu dissesse a contraproposta, certo, e se a gente fizesse um personagem caucasiano como Pantera Negra? Aí vocês teriam uma revolução contra você ali naquela hora, entendeu? Porque você sugeriu algo que seria... Pantera loira. Então as coisas que a gente tem que pensar, a pergunta é o porquê. A Netflix hoje, e eu gosto muito disso, toda série da Netflix, você tem um indiano, você tem um negro, você tem uma lésbica ou um personagem LGBT. Você assistiu LGBT. aquele, que inclusive ela foi cancelada, o Jesus Muçulmano, uma série, inclusive ela não teve continuidade por o pessoal temer que poderia haver problemas com os muçulmanos, né? É bem interessante. Existe uma crítica que é o seguinte. Esse aí eu não conheço, não. Procure, tem ela ainda na Netflix. O Jesus Cristo, eu não falo no termo religioso, mas ele faz parte da cultura pop também, entendeu? E as pessoas têm muito mais liberdade de fazer paródias com o personagem do Jesus Cristo. Agora, geralmente são paródias, boa parte delas até bem inteligentes, porque elas usam um contexto político a respeito desse perfil extremamente conservador, entendeu? Eu não quero entrar no lado bíblico disso, mas o Cristo fala, amai a todos como eu vos amei, entendeu? E existe uma galera que prega muito ódio, entendeu? E que diz que Jesus Cristo é referência. E geralmente as críticas que você fazem a Jesus Cristo tem esse meio político quando a gente vê uma paródia. Já Maomé, não. As pessoas têm mais medo, entendeu? De fazer. O Normando lembra... Era Charles Hebdo, como era? Normando? Charles Hebdo, né? Da França. Houve um atentado, entendeu? E assim... Justamente porque fizeram uma paródia a Maomé. Então é complicado a gente mexer com símbolos religiosos. Eu concordo com o Jorge, assim, esse tipo de coisa realmente vem para ficar, a sociedade ela evolui, ela tem a sua dinâmica própria, e eu acho que sempre fez parte isso toda a história do cinema, da ficção. Em todos os seus momentos ele passa por essa mudança de comportamento e desse enfoque. Eu tava vendo agora recentemente um filme do 007, é um filme que ele tem hoje, mas tem... 007 mulher, né? Mas aí eu tava vendo um dos antigos mesmo, da década de 70, de 60, com o Sean Connery ainda. E eu achando interessante, eu tava vendo esses dias, eu achando interessante que tem uma cena que o 007, ele é o galã, ele é o cara, né? Ele é aquele espião, mas ele é o cara que tem a Bond Girl ali no filme e tal. E numa cena dessa, ele com uma mulher dessa, com a Bond Girl lá, eles lá no quarto e tal, e conversando, aí ele dá um tapa na cara dela, ela cai assim na cama. Aí depois ela levanta e beija ele. Hoje isso seria inadmissível. Ah, Maria. Entendeu? E eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver com a questão mais panfletária em si. O que eu me preocupo com isso tudo, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma certa segurança, porque no final das contas, quem vai dizer se aquilo ali serve ou não é o público. E o público ele separa muito bem. Você pode ter um super-homem negro, um super-homem mulher, um 007 mulher, você pode até ter. Mas como o Jorge falou, tem que ter uma justificativa. Você não pode só jogar ali pelo discurso político, pelo panfleto. Só por uma questão panfletária. Se for bem feito, eu vou assistir. Super-homem gay, negro, o que for. Agora tem que ser bem feito.
O que não dá, e isso a gente viu em algumas obras mais recentes, é um filme que ele tem uma carga de ideologia política e de panfletagem muito pesada, e aí você esquece o filme. E aí você assiste 10, 15 minutos do filme e esse filme não presta. Aí você desiste. Aconteceu isso, fizeram uma refilmagem dos Caça-Fantasmas, que é uma coisa da nossa época e tal, fizeram uma refilmagem, botaram eles todos mulheres. E foi um fracasso. Foi um fracasso, porque o filme ele é um filme muito panfletário. Então você esquece de contar o filme e começa a contar um discurso político. E quem quer ir pro cinema pra ver discurso político? Aí já tá tão saturado disso. Não seria mais fácil fazer um novo personagem? Não, você faz um novo, cria um novo, entendeu? Teve outro, As Panteras. Uma coisa bem... teve série, teve tudo, que são 3 personagens, 3 espiãs mulheres ali. Elas têm uma... Na série original, elas são bem femininas, elas são bem... tem esse estereótipo. Aí fizeram uma refilmagem agora e tem uma pegada muito diferente. Elas são... cargazinha de militância ali uma dentro. carga de militância, elas são mais... assexuadas ali, elas têm uma questão... As Panteras originais, elas são mais, vamos dizer assim, sensuais. Sensuais e tal, aí ficou ficou uma coisa muito... O que é, de certa forma, inteligente, Normando, porque é o seguinte, as Panteras, boa parte do sucesso das missões dela era no fato de que o homem, ele era facilmente seduzido, entendeu? E elas trabalhavam bem isso, e o novo não tem esse contexto. Aí não tem, aí resultado, fracasso de bilheteria. Não, Pega. quer um exemplo prático? Vamos lá, um exemplo mais recente. Existem 2 fenômenos culturais agora. Vamos falar de Vingadores e vamos falar de The Boys, que é uma série de heróis também, que faz muito sucesso na Amazon Prime. Existe uma cena em um dos filmes de Vingadores, sagado sucesso de bilheteria, quase 2 bilhões de audiência, que foi Vingadores Ultimato, em que, no meio de uma guerra, entendeu? De repente, em um lance do filme, todas as personagens femininas aparecem em um bloco só. Entendeu? É como uma guerra de centenas e milhares de pessoas lutando ali, e de repente todas as personagens femininas aparecem dentro daquele bloco de cena, todas em uma incrível coincidência, e estão todas lá, e a missão delas é só levar o cara que é o Homem-Aranha de um ponto A até o ponto B. Então, todo mundo que assistiu, e eu digo isso porque minha esposa também, ela é um pouquinho nerd nesse sentido, até ela perguntou, pra que isso? Entendeu? Pareceu tão jogado assim, não, a gente quer mostrar empoderamento aqui, entendeu? E saiu meio como uma piada, meio deslocado ali dentro daquela cena. Aí a gente chega em uma série que é controversa, que é The Boys, que ela faz uma análise bem pujante a respeito do que seria um ser humano com poderes de verdade. É uma crítica, né? Uma crítica. E eles colocam uma cena onde 3 mulheres brigam, entendeu? Na porrada mesmo, uma cena crua de socos. E assim, é considerado uma cena, aqui, a gente quer ver isso, entendeu? A gente não quer ver o sentido, não quer ver a pose, a gente quer ver a ação acontecendo. Foi aquilo que a gente começou logo no início do programa. Para quem... É muito difícil você convencer a geração Z que nós tivemos, dentro da cultura pop, grandes personagens femininas que foram dirigidas por homens, entendeu? Se você pegar um exemplo, o filme de Mel Gibson, Mad Max 1, Mad Max 2, Mad Max 3, tá ligado? Ele é o ator principal, era uma figura hétero que inspirava, viu? Aquela garotada que assistia aquele filme, entendeu? Um filme masculino. Exatamente, carregado de violência, e fizeram uma sequência agora que é um dos melhores filmes que eu já assisti, entendeu? Acho que tem uns 5 anos, não é, Normando? Onde o Max não é o personagem principal é da Charlize Theron, que ela faz a Furiosa, entendeu? O filme todo é com ela, apesar do nome ser Mad Max, o filme todo é com ela e todo mundo adorou, porque foi bem contextualizado. É bem feito. É bem feito. Você não vê discurso político ali, não tem panfletagem. Vamos tocar um pouco na ferida aí. O polêmica mais recente, o Super-Homem gay, né? O filho do Super-Homem. Isso. Eu não vejo nada demais você fazer esse personagem. Mas eu fui conhecer o personagem, que eu não conhecia, a história. Na realidade, ele não é o Super-Homem, ele seria o filho do Super-Homem com a Lois Lane. Então ele é o filho do Super-Homem, Jonathan Kent. E ele é bissexual. Eu acho ele, particularmente como personagem, fraco. Ele é fraco, não tem... Ele só é isso, eu sou filho do Super-Homem e sou bissexual. Ele não tem outra carga dramática ali que faz você ter algum tipo de... Eu quero ver, eu quero acompanhar esse personagem. Dá pra cumprir tabela. Ele tá pra cumprir tabela. Em compensação, você pega o Homem-Aranha, esse Miles Morales, que é o Homem-Aranha negro,
E é bacana demais. É muito bacana. O personagem é muito bom de você acompanhar. Você entende o porquê ele tá ali, Você entende o porquê que ele tá ali, entendeu? Não tem. Ele não tá ali pra cumprir tabela. Ele tá ali porque, de uma certa forma, ele nem termina nem importando qual é o gênero, qual é a raça, qual é a sexualidade. Ele não. E em relação à questão das séries históricas, né? As séries históricas, Thiago, é aquela série que quem lê a história na escola, você sabe o final. Os Vikings é muito essa questão. Por exemplo, eles colocam em uma só série camaradas que não foram contemporâneos, como o Ragnar E muitas vezes coloca o Ivan como filho do Ragnar, que a história nórdica a gente sabe. Então, como é que vocês veem essa questão no cinema, nas séries históricas? A questão dos Vikings que você falou, você tem um certo problema. Por quê? Porque você não tem muito registro histórico dos Vikings contando a história deles próprios ali. Os relatos dos Vikings que você vê, geralmente são de outros povos. Principalmente os ingleses, os franceses, os europeus. Eles não tinham muito. A tradição deles a tradição do povo viking era muito oral. Então termina ficando uma coisa meio semi-histórica. Então você não sabe exatamente. Você sabe que existia uma figura chamada Ragnar, que ele foi um cara que chegou a invadir a Inglaterra, mas você não sabe exatamente como foi exatamente a história dele, o que é que ele fez, quem era o filho, entendeu? Você não tem muita. Aí você não tem como tem uma precisão histórica sobre isso. Em compensação, para o roteirista, ele tem um território fértil para trabalhar. Então, o Ragnar da série Vikings mesmo, eu prefiro acreditar que foi aquilo ali, né? Termina sendo até mais lúdico, até pra gente, né? E eles fazem uma trama interessante, juntando Vikings, assim, o Bjorn, tantos que foram destaques nas crônicas inglesas. É porque né? quando você traduz algo pra televisão, você tem que dar ao público, você tem que ter romance, aí você bota o Ragnar e a Lagertha, entendeu? Então você tem que dar algo ali que fica muita interpretação do diretor, então não vamos fazer isso aqui, dá certo. O Thiago, ele tinha tocado num assunto bastante interessante, Thiago. Por exemplo, quando essa cultura viking renasceu agora, nessa última década... Com Thor, pronto. As pessoas começaram a adotar os mesmos modelos de corte de cabelo, de barba, entendeu? Isso saiu da cultura e veio para as ruas, entendeu? Então, assim, é muito interessante também quando uma série, quando uma cultura, ela influencia muito no cotidiano social. E assim, veio para influenciar e para ficar, né? Você vê o fenômeno da questão das barbearias. Quantas barbearias hoje existem, né? Antes você não tinha essa... E a barbearia antes era aquela barbearia raiz, que você ia lá, era aquele tiozinho lá, com a camisa... com a tesoura aqui pendurada para fazer a barba, cortar o cabelo, aquele corte tradicional, a barba para tirar aqui a barba. Hoje o cara vai para ficar com a barba lenhador. Provavelmente é você deve frequentar. Você já tentou deixar a barba lenhador, Thiago? Cabelo degradê, eu já deixei, mas não consigo ficar com a barba muito grande, não, porque fica coçando, enfim, eu também fico. Eu gosto sempre de estar mudando. Aí o visual que eu mais gosto é esse que eu tô aqui mesmo, mas já tive a barba um pouquinho maior. Mas lenhador não. A gente até brincou aqui com o delegado, quando ele esteve conosco, que influenciou até a turma da Polícia Civil. Tá, né? total. Eles são... Os federais, o pessoal começou total. a usar a barba de viking. Então... E eu acho que é um visual que dificilmente vai cair. Eu não já vejo os homens trocando esse visual mais viking pela barba feitinha. Mas muda. Daqui a pouco vira aí uma tendência samurai. Aí os caras começam a querer mudar. Isso é bem sazonal. Mas a gente falando aqui sobre... Não teve o coque samurai na época dessa, né? O pessoal não usava. A gente tem falado muito sobre os grandes clássicos, né? Homem-Aranha, Superman. Mas a gente sabe que as produções elas continuam, né? E todos os dias os próximos clássicos estão sendo lançados. Para vocês, quais foram... Presta atenção, qual foi a última grande produção que para vocês serão os próximos clássicos? Porque quando a gente olha para trás e diz assim, Poderoso Chefão é um clássico. O Poderoso Chefão se tornou um clássico. Dessa geração agora, qual é o próximo clássico? Na visão de vocês, quais foram as últimas grandes produções que vocês acham? Esses filmes aqui serão os próximos clássicos. Vai romper, né? Eu acho que Game of Thrones é uma coisa que não ficou marcado na cultura pop de uma forma que vai ser um clássico, sem sombra de dúvida. Harry Potter. Também. Mas Harry Potter já é de 10 anos atrás, 20 anos atrás, já é uma coisa mais
Mas também. Mas substende e vende até hoje, entendeu? Não, com certeza absoluta. Filme, vamos falar de filme. Vamos falar de filme. O que é que vai virar clássico? Esses da Marvel, é inevitável que daqui... Vingadores. Que eles vão... Vai ter uma coisa de nostalgia muito grande em cima deles daqui a 30 anos, não tenha dúvida. Porque são personagens que não morrem. E muito provavelmente a Marvel vai ficar trabalhando esse universo. Mas a Marvel, de certa forma, ela já aborda esses personagens que hoje já são clássicos. Isso, já são verdade. Lançamento. O que é que tem hoje de lançamento de grande produção? Difícil. Hollywood, vamos falar aqui. Corra. Que serão os próximos clássicos. Corra. Não, Corra eu acho que é cult demais. Eu não sei se viram. Eu acho que é uma coisa mais. Deixa eu ver, assim, uma coisa clássico atual. É porque Corra não é um filme do Jordan Peele, né? Vamos pegar essa década, né? Porque esses últimos 10 anos, né? É difícil. Até pra puxar pela mente você acaba esquecendo. Pra você. São muitos, né? Avatar é antes de 2010, né? Eu tô tentando lembrar. Não, Avatar eu acho que é um. Mas eu acho que tem mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos. Eu acho que o desafio de responder é exatamente porque os grandes clássicos foram inspirados em grandes clássicos. Não, tudo e os tudo, quadrinhos. E tudo se retroalimenta. Tudo se cria muito pouca coisa. Se você falar de 10 anos pra cá, entendeu? É mais complicado, entendeu? Eu tô aqui pensando, rapaz, qual o filme que eu poderia considerar clássico daqui a alguns anos? Eu pensei em Avatar, mas eu acho que Avatar é 2008 ou 2009. Eu acho que dá pra gente analisar o seguinte. Quais filmes desses últimos anos você vê as referências? Porque, vamos lá, uma coisa que é curiosa, né? Tem essa questão da cultura nerd, né? Tá muito disseminada. E aí a gente tem hoje algumas lojas, tipo aquela Piticas, né? Que era um quiosque, que hoje é uma loja gigante. Você olha lá, você tem artigos, tem caneca, tem camisa, tem aqueles bonequinhos Funko e tem aqueles bonecos que são bem idênticos mesmo. Como é que chama? Action figures. Esses action figures. O action figures. Que são extremamente caros e é impressionante que eles são difíceis de achar. Então é um negócio que é caro e que tem uma procura gigante. Parece que quanto mais raro, mais caro ele se torna. Quanto mais limitado né? Então é um mercado gigante. Então, a gente olhando para esses produtos que tem, dá pra gente imaginar mais ou menos quais são os próximos clássicos. Eu acho que Stranger Things é um clássico. Não, com certeza. Game of Thrones é um clássico. Mas de filme a gente termina... Filme eu acho que eu tenho um. Não sei. Pra quem não gosta de terror, Hereditário. Entendeu? O filme Hereditário. Mas ele tá falando. Eu acho que o Thiago quis se referir no seguinte sentido: que vai virar um sucesso mundial que vai uma coisa que vai ser referência pra todo mundo, pra produzir boneco, pra produzir. Tá. Entendeu? Assim, com certeza absoluta, não só Hereditário como Corra e como outros filmes, são filmes muito bons. Mas pra ter esse impacto na cultura pop, mesmo como você tá querendo falar, nos últimos 10 anos depois de Avatar, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente tem muito mais séries do que propriamente Tem muito filmes. mais séries. Tem muito mais séries. Porque a gente, quando você olha hoje, você tem aí Um Poderoso Chefão, é clássico. Um Taxi Driver é clássico. É clássico. Um Kill Bill. É clássico. Pronto, aí. Django Livre. Eu acho que é um clássico. O Tarantino, o Bastardos Inglórios. Mas é antes de 2010. Na verdade, Quentin Tarantino eu acho que é tudo clássico. Tudo é bom. Aquilo é um diretor. Eu acho que até o filme mais que ele... O pior filme de Quentin Tarantino ainda é um filme bom. Ele não é difícil ter um filme ruim. E o Quentin Tarantino, ele é um cara recheado de referências. Da cultura pop. Você pega ali, só um minutinho, já. Você pega ali qualquer filme do Tarantino, Kill Bill, que você citou aí. Kill Bill, ele tem uma carga ali, ele tem uma referência pesada ali de filme de Kung Fu antigo, filme de samurai antigo, de faroeste, ele tem uma coisa bem... Ele é cheio de referência. Por coincidência, o Tarantino é um cara que ele não tem curso de diretor, curso de roteirista, não tem nada. Ele trabalhava numa locadora. A provocação, então ele assistia... a provocação do Thiago é interessante, até mesmo para a gente dar uma olhada no mercado e observar que o pessoal tem produzido muito pouca coisa nova, mas nova no sentido original. de escrever um novo roteiro e isso aqui vai virar um clássico. Não, original. Mas vem se fazendo reproduções. Olha, existem muitos clássicos, né? Você tem o Illuminati, você tem Laranja Mecânica, você tem muita coisa, mas tudo que você olha tem 20 anos atrás. Eles reproduzem. A gente, Titanic é um clássico. O lance dos mutantes, X-Men. Então os caras vai colocando, fazendo novas reproduções de um material que já tem 20 anos. Eu não estou aqui conseguindo me lembrar nos últimos 10 anos de um filme desse original
que vá deixar uma marca assim na cultura pop. Como... E é interessante isso, porque... ET. Como ET, por exemplo. Não sei. Mas o Harry Potter tem 20 anos, né? Não é uma coisa já mais tão recente. Os filmes mais novos que tomam o clássico hoje são a maioria filmes de romance, por incrível que pareça. Você tem La La Land. La La Land. Esses filmes assim que é mais romântico. É o que hoje em dia vem. Tons de cinza, né? Aquela... 50 tons de 50 cinza. tons. Crepúsculo. Aí, Crepúsculo. Crepúsculo. Lembrei. Crepúsculo. Mas Crepúsculo também tem mais de 10 anos, né? Não é uma coisa mais... Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é bom também. Mas eu não vejo marcando assim a cultura pop, como esses filmes que você citou, marcou, não. Divergente, Vrito. Vidro. Shyamalan, muito bom filme. O Rock, que já... Né, fazem novos filmes do Rock, agora ele como mentor, como coach. Mas, enfim, é reproduzindo coisas que... O próprio Star Wars mesmo. 78, os caras estão espremendo esse negócio até hoje. Onde é que chega? Não, e chega e vende muito, e ainda produz muita coisa. A própria Marvel também, esses personagens aí, Batman, Super-Homem, isso é criado na década de 30. Mas vamos falar um pouquinho de produção local, produção nacional. Me responda uma coisa. Qual foi a última grande produção nacional? Pra fazer rapidinho. Daria pra fazer um filme, não, de um game aí de Lampião, não? Dava, tranquilamente. Eu acho que dava. A resistência, um jogo da resistência. Não, dá pra fazer um jogo de mundo aberto bacana, de Lampião. Dá. O Mortal Kombat, que hoje é o jogo de luta mais cultuado que existe no cenário, tem uma das skins que foi liberada diretamente pro Brasil, que um dos personagens usa uma roupa de cangaceiro. Eu não sabia não disso, é novidade pra mim. Mas não fazer um jogo da resistência aí? Olha, seria bom demais. Vamos ver aí, fazer um jogo de mundo aberto tipo Red Dead. Ia ser interessante. Cangaceiro querendo invadir piranha. Red Dead pra mim é um clássico. Vamos colocar essa ideia aí, viu? Startup aí, ó. Está pra ideia aí pra galera aí. Mas pra gente finalizar, que o nosso tempo, infelizmente, já tá chegando perto do fim, já, Jário Ribeiro. Pudesse, a gente ficava aqui... Viajamos lindo. A noite toda, o dia todo aqui, conversando sobre cultura nerd, sobre gamers, sobre jogos, sobre séries. Né? Eu, particularmente, gosto muito, consumo. Não tenho o tempo que gostaria de ter para poder consumir mais. Mas hoje... A minha programação favorita é quando é final de semana, ficar em casa e assistir. Tenho assistido muitas séries, né? Séries, filmes, mas eu tenho assistido mais séries. Inclusive, Jairo, tem um detalhe. O Thiago, como prefeito, entendeu? E às vezes tem aquele núcleo da política que exige uma espécie de comportamento padrão do político. Teve uma entrevista, acho que foi para a Rede Aberta esses dias, que ele assumiu assim, não, um dos meus hobbies é videogame, entendeu? Que foi? Não vi isso, não. Eu gosto de jogar, mas eu só jogo FIFA, FIFA no PS. Mas hoje eu tenho ou você joga ou você assiste. Eu prefiro assistir, aí tenho assistido alguns documentários, né? Vi esse último agora da Daniela Pérez, né? Não, mas eu falei, porque é muito difícil você pegar um político que fala assim, rapaz, um dos meus hobbies é videogame, entendeu? Tem muito cara... lembra de Sérgio Moro? Sérgio Moro, em uma entrevista, disse: o que é que você mais gosta de fazer? Disse, rapaz, meu hobby favorito é ler. Aí o cara pegou e disse, sim, mas qual o último livro que você leu? Não sei. Entendeu? Aí se bateu. Mas aí o Thiago já é aberto, não, você gosta de jogar... Rapidamente, uma opinião de vocês da Blacklist, a Lista Negra. A série? A série? Eu gosto muito daquele ator, acho que é James Spader o nome daquele cara, eu gosto daquele cara. Que é a voz do Ultron em ele é muito bom ator, aquele cara. A série é boa. Interessante o enredo. Não, né? muito bom. Mas pra gente finalizar aqui, vocês falaram. Produção nacional, que é que... Tropa de Elite. Tropa de Elite eu acho que é nacional. E o Alto da Compadecida, Lisbélio Prisioneiro, Cidade de Deus. Tem um Lázaro Ramos que eu tô esquecendo. Opaí, ó. Tem outro que é muito bom, mas assim... Central do Brasil. Central do Brasil é muito bom. Eu gosto muito. Muito bom. Tem muita coisa boa, produção nacional. E série tem 1%, eu assisti 1%, eu gostei. É 1% não, que tem a Netflix? É 1%, mas tem uma chamada Impuros, tem uma chamada Impuros também, que é muito boa também. Eu não vi toda, mas tem uma outra que é muito boa também, que é produção nacional. Acho que essa tá na Netflix, que é... Presença de Anitta. Folclore.
Presença Presença de Anitta Anitta, marcou. Filmes Eu gostei acho do que Vips. Presença de Anitta deve estar Já na, assistiu na, Vips? na Globoplay. Assistiu Vips? Assisti. Com Wagner? Muito bom. Assisti. Wagner Moura Tem uma- Tem uma série da Netflix chamada O Mecanismo, que ele É meio bom, que. é bom. É muito boa essa série. É da Lava Jato, Olha, né? eu Lava assisti, Jato. tem uma série, inclusive da Globo, que é o Caçador com Cauã. Muito boa. Muito boa série, podiam ter continuado. Na verdade, foi uma minissérie, que depois virou uma série bem legal. E- A história. em E si. ainda nesse. Assim, a gente tem hoje o mercado nacional tá exportando um monte de ator, né? Você tem o Rodrigo Santoro, que é um cara hoje que faz produção internacional majoritariamente hoje. Ele tá fazendo. Wagner Moura também. Wagner Moura é muita outro. coisa. Wagner Moura chega. Alice Braga. Alice Braga, a própria menina, como é o nome dela que namorou com o Neymar? Esqueci o nome dela. Marquezine. A Bruna Marquezine Marquezine. tá fazendo um filme da DC, que é a rival da Marvel, né? Eles estão querendo dar uma. Besouro Azul. Besouro Azul, tá querendo. Vai lá, vai ser o par romântico lá. Então, o mercado nacional, ele é muito. O ator brasileiro, ele é muito bom. Assim, ele tem atores muito bons aqui. E eu acho que a tendência com o mercado de streaming, como você tem uma coisa mais unificada, é ficar cada vez mais globalizado isso. E a gente vê essas produções ou de profissionais de aqui e lá, ou se não produções mescladas do Brasil com outros locais. A própria Globo mesmo tá lançando a plataforma dela de streaming, já chega um pouco Bem atrasada, atrasado. né? Mas tá aí, entendeu? Perguntinha pro E normal do tá, episódio, pra meio que mudando o enfoque do que a Globo sempre produziu há 50 anos, que é novela. Eles estão fazendo muita série. Tem muita série na. Normando, pra você, melhor filme e melhor série. Ah, difícil, mas deve ser. Jorge, melhor filme, melhor Não, série. mas eu vou dizer. Não, eu vou. Tem que Vai, dizer. Normando. Melhor filme, mas assim, eu digo isso com dor no coração, porque. Só Mas é um, melhor né? filme Poderoso Chefão. E melhor série. Breaking Bad. Melhor game. Aí você me quebra, meu irmão. Melhor game. Jogos de verão. É um clássico. Não. Eu tenho que dizer isso aqui, porque tem um apelo emocional muito grande. A história é muito boa. The Last of Us. Jorge. Melhor filme pra mim foi Seven, entendeu? Muito Seven foi aquele filme que eu só gostava de filme de pancadaria, mas Seven, ele assim, tem uma narrativa psicológica que me fez. Aproveita aí, melhor ator. Todos os Melhor tempos. ator? Todos os tempos. Robert De Niro. Melhor série, Breaking Bad. E melhor jogo, acho que Quackshot do Mega Drive. Quackshot era massa. Quackshot era massa. Normando, Pac-Man. ator. Pensei que vocês iam dizer Pac-Man. Melhor ator. Stênio Garcia. Tom Cruise. Al Pacino. Não. Al Pacino é pesado, mas eu acho que o melhor ator, assim, que é o Marlon Brando. Por coincidência, é o Pensei que você ia dizer Stênio Garcia. Isso é cilada, Bino. Quem é aquele que faz o Cigano Igor? Eu vou dividir ali. Ricardo Marques. Marlon Brando e o Sean Connery. Sean Connery Pessoal, tá na hora, tá chegando a nossa hora já. Chegando a Né? nossa hora e tô Vamos- muito a feliz. gente E tem que você, tem que prefeito? marcar. Diz aí, então diz você, aí o prefeito. melhor filme. Agora, E eu você tô, também, eu, Thiago. tô, eu tô muito feliz porque é possível a gente fazer um jogo legal do Cangaceiro. Ah, com certeza. Não, agora Mas vamos eu queria- ouvir a opinião de Eu vocês queria agora. ver a opinião do prefeito. Melhor filme, melhor ator e melhor. Depende da categoria. Eu vou Melhor dizer, série. Melhor filme, eu vou dizer 3, certo? Não, aí Não, covardia. não. Todo mundo Aí- escolheu. Todo Peraí, mundo Então vamos lá, escolheu. Então vamos lá. Melhor filme, Vanilla Sky. Melhor série, Game of Thrones. E melhor jogo é Uhum. FIFA. FIFA. Só E joga melhor FIFA. ator, melhor ator. Melhor ator. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Melhor ator. Antônio Fagundes, Berubino. Não, pô. eu esqueci Caio o Castro. nome dele, o Caio Castro. Scarface, o Michael Corleone. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Muito bem. Jairo, E você, você Jairo? também? Filme Troia, acho que série eu fico com The Blacklist, a lista negra. Gosto E ator? muito. Ator, sou super fã do Tom Cruise. Cara, Aí não, aí você tá certo. Bonito, né, Jairo? não, ele é muito, muito bom. Muito bom. Jairo, antes da gente encerrar, E diretor aqui ninguém escolheu porque Tarantino não tem quem Tarantino, barre, não. É o Tarantino. melhor. o Tom Cruise ele tá com quantos anos mesmo, Normando? Ele deve estar com uns 60 anos. A gente assistiu o último Top Gun, isso é um comentário à parte. E estávamos, eu botei a minha esposa entre Normando e eu, para não ficar muito... E
Tem uma cena que ele tava lá sem camisa jogando futebol, tá ligado? E eu disse, pô, olhei pra Normando, bexiga. O cara tá com 60 anos, tá melhor do que a gente muito. Mais entendeu? muito, mais muito. Tem agora tem inclusive fizeram com um novo ator, que é esqueci agora tá lá tá no Amazon Prime. Esqueci agora, que era com o Tom Cruise e depois eles mudaram para um ator grandão, que é um livro inclusive, esqueci agora. E o melhor jogo? Eu não sou muito bom de jogo. Então não. diga Mas Mario. tem que ter Diga um Mario, memorável, Mario é tem que ter um clássico. memorável. Acho que Mario é clássico. Diga Mario, Sonic. PlayStationzinho, o FIFA, né? Tá bom. Olha. Tô com o Thiago aqui muito na área do futebol. Futebol. Ó, a gente fica e coloca um ponto final em mais uma edição. Vamos ficando por aqui. Deixa eu só mandar um abraço aqui, senão. Para meu pequeno padawan Joaquim, filho do pastor Tiago, lá de Almiro Gouveia. Um abraço, meu garoto. Já que você abriu espaço aqui para os abraços, né, no final do programa, um abraço para o Dr. Meuzi. Dr. Meuzi Alex, encontrei ele na rua agora, vindo para cá. Ele disse, eu tô ligado no podcast do Tiago. Dr. Meuzi, um abraço especial para o senhor. Muito obrigado aí pela grande audiência. O Meuzi é um amigo de longas datas. Pensei que o Normando ia dizer... Quero mandar aqui um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Pra Especialmente pra você, Xuxa. Os Trapalhões, né? Trapalhões, é. Lua de Cristal, aquela coisa toda. Bem legal. Era bom. Xuxa tão bonita aquela época. Ainda é, né? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP 20.470. Já mandei carta pra Xuxa, rapaz. Já. Esperando ganhar um brinquedo. Gostou da pauta desse podcast, desse episódio? Eu acho que o pessoal gostou. Viajei. Muita coisa legal. Muita coisa boa. Tiagão, vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos convidados e muito obrigado você que está no YouTube, no Instagram e o pessoal das rádios. Um beijo no coração. Tiagão? Pessoal, acho que vocês gostaram. A gente trouxe aqui esse bate-papo bem descontraído, né? A nossa proposta é exatamente essa. A gente está trazendo temas inclusive, diversos. que o pessoal deixa aí qual a série, qual o filme. E pedimos mais uma vez a contribuição de vocês. O que é que vocês querem que a gente aborde aqui? A gente já conversou sobre muita coisa legal. E a gente quer que vocês opinem. Manda no WhatsApp das rádios, deixa aqui os comentários e coloca também nas caixas de sugestões quem é que você quer que a gente traga, qual tema você quer que a gente aborde aqui. E a gente vai ficando por aqui, Jairo Ribeiro, e até a semana que vem. Semana que vem tem mais podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. Valeu.